Deus. 1 Samuel, capítulo 1, para a nossa meditação. Nós vamos acabar o culto daqui a pouquinho. Preciso que você escute, preste atenção e entenda o que Deus tem para a tua vida aqui nesta noite. Amém, irmãos? Obrigado. Versículo 3. Versículo 2. Capítulo 1 e versículo 2. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ela de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu acho que os irmãos não almoçaram hoje não, hein? Glória a Jesus. Pode se assentar e aplauda o nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós vamos falar aqui é algo que Deus tem ponhado ao meu coração há alguns dias. Você conhece essa história de cor e salteado, a história de Ana, a história de Penina, uma história linda, cheia de altos e baixos. Você sabe que Ana passou por muitas dificuldades. Ana passou por muitas dificuldades. E você conhece o final da história de Ana, porque você lê, né? Você vira uma página aqui e você já pula para o fim. A Bíblia a gente se lê assim, ela é compacta. A Bíblia, ela é resumida. A gente lê histórias que passaram anos em 5 minutos. Então a gente não consegue entender, discernir qual foi o sofrimento dessa mulher, porque nós estamos pelo lado de fora. Nós estamos lendo. Enquanto eu meditava nesta palavra, Deus me fez pesquisar o significado do nome de Penina. Você conhece quem é Penina? A Bíblia apresenta quem ela é. Se você estudar a história do Antigo Testamento, você vai perceber que a cultura dos judeus em colocar nome nos filhos é diferente da nossa brasileira. Você colocou o nome do teu filho, provavelmente, não estou generalizando, mas porque você achou bonito. O nome da moda, o nome do momento. Quando a minha mãe colocou o meu nome, com certeza ela não pesquisou o significado do meu nome, porque o significado do meu nome não é muito bonito. Talvez você escolheu o nome do teu filho e você não pesquisou o significado. Pastor, isso aí importa? Não, eu estou tentando te mostrar que no Antigo Testamento, os judeus, quando iam escolher o nome dos filhos, é diferente do brasileiro. Ele não escolhia o nome dos filhos baseado se era bonito ou não. Eles olhavam o significado daquele nome para poder colocar nos seus filhos. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos. Você lembra do nome Isaac? Quem foi Isaac? Filho de Abraão. Por que o nome dele se chama Isaac? O nome Isaac significa riso, ou aquele que ri. Por que o nome dele significa isso? Porque quando os anjos do Senhor entrou na tenda de Abraão, conversando com Abraão, os anjos do Senhor, Sara estava em um outro cômodo da casa, preparando alimento. O anjo do Senhor falou para Abraão: a tua mulher vai ter um filho. Ela ouviu lá da cozinha, provavelmente, e riu, porque ela era uma idosa. Além de ser idosa, era estéril. Quando ela riu, o anjo ouviu e falou: por que você riu, Sara? Ela falou: eu não ri não. Falou: rio porque eu ouvi. Então o nome do teu filho vai se chamar Isaac. Por quê? Porque você riu, riso. Então o nome daquela época ou era baseado naquilo que o pai e a mãe
desejava para o filho, ou era baseado nas circunstâncias do seu nascimento. Então não era só escolher um nome. Baseado no que acontecia no momento do nascimento, a mãe podia escolher o nome, o pai podia escolher o nome. Ou baseado naquilo que o pai desejava para o filho, ou seja, se o pai quisesse que o filho tivesse características de guerreiro, ele ia colocar um nome que tivesse um significado de guerreiro. Se o pai quisesse que o filho fosse próspero, ele ia escolher um nome que trouxesse a ideia de prosperidade. Outro exemplo bíblico, Jacó. A Bíblia diz que Jacó, gêmeo com Esaú, dentro da barriga da mãe, os dois brigavam dentro da barriga da mãe, do ventre de sua mãe. Quando a mãe foi ter os filhos, foi ter o parto, nasce Esaú, e Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Como é que é o nome que os pais dão para ele? Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador, aquele que engana. Então, baseado no nascimento, os pais escolheram o nome de Jacó. Outro exemplo, Moisés. O que significa Moisés? Tirado das águas. Quando a filha de Faraó viu ele dentro daquele cesto no rio Nilo, porque quem deu o nome para Moisés não foi a mãe dele, foi a filha de Faraó que criou ele. Ela viu aquele menino tirado das águas, ela tirou aquele menino das águas, ela falou: o nome dele vai se chamar Moisés. Por quê? Porque eu tirei ele da água. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou tentando mostrar para você que este povo aqui tinha uma cultura diferente da nossa. Então, muito provavelmente, quando os pais de Penina foi colocar o nome dela, eles queriam que de fato ela fosse ou tivesse as características do nome dela. O que significa o nome Penina? Pedra preciosa ou joia. O significado do nome Penina é joia ou pedra preciosa. Aí vamos voltar para essa cultura aqui. Quando o pai e a mãe viu o rostinho de Penina nascendo, o que eles devem ter pensado? É uma joia, é preciosa, então vamos colocar o nome dela de Penina. Se o pai e a mãe colocou o nome dela de Penina, provavelmente o que eles queriam era o quê? Que ela fosse de fato uma joia. O que a gente faz quando a gente encontra uma joia, irmãos? A gente se alegra. Você encontra joia em qualquer lugar? Já tropicou em joia na rua? Ouro? Já? Pastor, ouro não é joia. Lógico que é joia, é caro. Pedra preciosa. Já achou diamante na rua? Rubi? Já achou esmeralda? Não. Quando os pais dela colocou o nome dela, eles queriam que ela fosse uma joia, ou seja, feliz é o homem que casar com esta menina, porque ela vai ser uma joia. Feliz serão as amigas desta menina, porque ela é uma pedra preciosa. Era isso que os pais dela queriam que fosse. Os pais dela, vamos tentar espiritualizar, quem sabe de uma forma profética, presbítero Sandro falou: o nome dela vai ser Penina, uma joia. Feliz é a família em quem ela estiver. Feliz é a família que encontrar esta minha filha, vai ser uma bênção. Só que quando você estuda a história de Penina, você vê que as características dela não tem nada a ver com o nome dela. Quando você vai analisar a história de Penina, você vai perceber que a Bíblia vai dar alguns adjetivos para ela. E como é que a Bíblia vai dar esses adjetivos? Como é que a Bíblia chama Penina? A Bíblia vai dizer que Penina era rival de Ana. A Bíblia vai dizer que Penina era competidora. A Bíblia vai chamar Penina de excessiva. A Bíblia vai chamar Penina e vai dizer que ela era uma mulher irritante. A Bíblia vai nos mostrar que Penina fazia mal para Ana. A Bíblia vai nos mostrar que Penina causou dor. A Bíblia vai nos mostrar que Penina causou lágrimas. O que isso tem a ver, pastor? Os pais tentaram dar um nome para ela extraordinário. De uma forma profética, os pais falaram: ela vai ser uma bênção. E quando eu digo ela, é porque é ela aqui, mas se aplica para o homem e para a mulher. Os pais queriam que ela fosse uma bênção, mas o comportamento dela foi totalmente ao contrário daquilo que os pais delas queriam. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem vê cara, nunca vê coração. Sabe, irmãos, não adianta termos o nome de pedra preciosa se a gente se comporta como uma pedra de tropeço.
Não adianta levantar a mão para receber a palavra profética, se quando você abaixa a mão, você não tem comportamento de crente, você não tem vida de cristão, você não alegra as pessoas por onde você passa. Se os pais de Penina pudessem saber o que ela fez para Ana, eles iriam ficar angustiados e ia dizer: não foi para isso que nós colocamos este nome em você. Deixa eu dizer uma coisa: existem pessoas que têm nomes bonitos, mas comportamento feio. Existem pessoas que têm aparência bonita, mas têm um comportamento feio. Não é a palavra profética que vai mudar a tua vida, é o teu comportamento. Não é simplesmente aquilo que a gente fala: recebe, hoje é a noite da vitória, hoje a tua vida muda, hoje é a noite de você ser abençoado. Não, isso é bom, isso exercita a nossa fé, só que você tem que se comportar de fato da forma com que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Não seja uma penina na vida de ninguém. Isso serve para os homens também, não estou pregando para as irmãs, estou dizendo: não seja uma pedra de tropeço. Deus não nos nomeou para darmos espinho, Deus nos nomeou para darmos fruto. Você pode adorar ao nome do Senhor Jesus. Você foi nomeado para frutificar. Analise, a vida dela não condiz com o nome que o pai dela deu para ela. A Bíblia vai dizer que ela provocava muito Ana. Por quê? Porque você sabe que Ana era estéril, e a lei permitiu o homem ter uma segunda esposa apenas para que ele tivesse filhos, porque o homem tinha que ter, era direito do homem ter os seus filhos. Então, se ele casa com a sua esposa que ele ama e ela é estéril, a lei permitia ela ter uma segunda esposa para poder gerar filhos para ela. Quando Penina entra na família, ela entra como alguém que era para gerar filhos, ela entra como alguém que era para ser uma bênção. Olha o Eucana olhando: como é que é teu nome? Meu nome é Penina, joia, pedra preciosa, vou trazer para dentro da minha casa, vai ser uma bênção. Mas ela foi uma maldição. E tem pessoas que assim, a gente pensa que vai ser bênção na tua vida e ele acaba sendo uma maldição. Tem pessoas que assim, a gente pensa que vai ser maravilha, quando essa pessoa entrar dentro da minha casa, tudo vai mudar, e às vezes muda mesmo, muda para pior. A casa era uma bênção, começa a virar uma tragédia. O lugar era lugar de paz, começa a virar lugar de guerra. Por quê? Porque nem todos se comportam da forma que deveriam se comportar. Não é porque brilha que é ouro. Deus vai te dar discernimento, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar discernimento, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Repito, Deus vai te dar discernimento em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar discernimento em nome de Jesus Cristo. Quando Eucana escolheu, talvez não foi só pelo nome, mas o nome ajudou, porque eles sabiam do significado. Repito, não é que nem a nossa cultura, não interessa o nome, para eles era importante. Ele foi escolher uma segunda esposa: eu vou trazer uma joia para dentro da minha casa. E era bijuteria. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para o homem e para a mulher aqui: como é que você se comporta, como joia ou como bijuteria? Porque bijuteria tem aparência de joia, mas não passa no teste. Bijuteria tem aparência de joia, mas não passa no teste. Quando começa a ser provado, já era. Como que você se comporta? A Bíblia diz que Deus nos deu um novo nome. Você sabia que você tem um novo nome? A Bíblia nos diz que Deus nos nomeou, somos igreja de Cristo agora. Esquece o teu nome pessoal, você agora compõe, você faz parte do corpo de Cristo. Então vamos honrar este nome que Deus nos deu, aleluia. Somos igreja. O que significa a palavra igreja? No grego é eclesia ou eclesia, tirados para fora, aqueles que saiu de fora do mundo e está separados para o Deus Todo-Poderoso. Honra este nome em nome de Jesus. Você é a igreja de Deus. Diga para o teu irmão, se você tem intimidade com ele: se comporte como igreja, Deus vai te abençoar. Aplauda o nome dele em nome de Jesus. Irmãos, quem é que era estéril? Ó, só a Lana. Quem é que era estéril? Quem é que era fértil? Mas quem é que era amarga? Penina. A Ana não é amarga porque ela era amarga, não, Penina fazia ela ser amarga. Você viu que tem pessoas que ela é amarga, não é porque ela tem falta de alguma coisa, porque tudo que mulher queria ter naquela época era filhos, e Penina tinha filhos e filhas, a Bíblia diz. Só que ela era uma mulher amarga.
Ela tinha tudo o que Ana queria ter. Ela poderia olhar para o esposo dela e falar: está vendo aquela ali que você ama? Sei a Ana, que você escolheu primeiro? Sei. Ela não tem o que eu tenho, fertilidade. Todo ano nós temos um filho. Ela é estéril. Só que Penina tem tudo que Ana não tem. Só que Penina é amarga. Pessoas amargas, irmão, não são amargas por falta de alguma coisa. Tem que curar a raiz. Como é que eu conheço uma pessoa amarga? Ela amarga as pessoas que estão em volta, Você acha que a pessoa que ela é amarga, que ela provoca o outro, que ela provoca... Eu vou falar de novo, porque senão dá a sensação que eu estou falando para as irmãs. Eu não gosto de duplo sentido. Quando eu digo ela, é porque a irmã aqui é uma mulher, tá? Então eu estou falando ela, mas pode ser ele, pelo amor de Deus. Senão parece que eu estou falando para as irmãs e não dá certo. O que eu estou tentando dizer é que a pessoa, quando ele é amargo, ele pode ter filho, ele pode ter filha, ele pode ter carro bom, ele pode ter casa boa, ele pode ter uma igreja grande, ele pode estar na melhor família. Ele é amargo, ela é amarga, não tem o que agrade. Aonde ela chega, ela estraga. Aonde ele chega, ele estraga. Antes dela aparecer na vida de Ana e de Eucana, Ana e Eucana viviam uma vida feliz. Por que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que Eucana amava muito Ana. Mas quando ela chega para melhorar, mas ela estraga. Ela chega para fazer aquilo que Ana não podia fazer, mas ela começa a estragar. O ambiente começou a ficar amargo. Tem pessoas que traz amargura para você. Tem pessoas que faz mal para a gente. Tem pessoas que adoecem a outra. Tem pessoas que nos adoecem, irmãos. Esses dias eu vi uma frase de uma pastora e ela falou assim: existem membros que adoecem pastores. É verdade, mas existem pastores também que adoecem os membros. Do mesmo jeito que tem membro que deixa pastores doentes, porque tem muitos, tem pastores que deixam o membro doente, porque ele é possessivo, porque ele é autoritário, porque ele acha que os membros são funcionários dele, porque ele pensa que o poder da bênção e da maldição está nele. Se alguém vem pedir a bênção, ele fala: se você sair daqui, você vai voltar arrebentado. E está filmando, né? Se alguém assistir isso aí, é mentira, tá? Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Você não é minha propriedade, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te guarda. Recebe aí esta palavra: é Deus quem te abençoa. Então tem pastores que deixam membros doentes, sim. Tem membros que deixam pastores doentes também. Tem colegas que deixam o outro colega doente. Ana era só estéril, presbítero Sandro, mas depois que Penina chegou, ela passou a ser estéril e depressiva. A Bíblia diz aqui, que ela chorava amargamente. A Bíblia diz que ela não queria comer mais. O marido vinha trazer uma porção de sacrifício para ela, porque nessa época aqui tinha um tipo de sacrifício que uma parte era deixada no templo, outra parte os ofertantes comiam junto. E a Bíblia diz que ele vinha trazer uma porção dobrada para Penina, uma porção dobrada para Ana, porque ele amava ela e ela não comia, porque tinha uma Penina lá. Só que você sabe o que eu acho incrível aqui? Você vai identificar a Penina e os peninos. Não existe, tá? Eu que inventei agora. Você vai identificar agora. Quais que são as características desse tipo de gente? Dissimulado, cínico. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas por que Eucana nunca deu um puxão de orelha em Penina? Você não lê ele falando assim: ô Penina, eu amo é Ana, você está aqui só para ter filhos. Para de provocar ela. Por quê? Por que ele, quando ele vai falar, ele fala com Ana e não fala com Penina? Porque Penina é aquele tipo de gente que faz, mas depois dá uma dissimulada. Eu? Não. É Penina, é carinha de anjo, mas às vezes o coração não é de anjo. Aquela pessoa que provoca, faz por trás dos bastidores, irrita o outro, faz um monte de coisa e depois finge: não, mas jamais. Aí quando Eucana chegava em casa, a Penina olhava para o rosto de Ana e com certeza tratava a Ana bem. Quando Eucana saía, a Penina olhava para ela e falava: estéril, infeliz, amaldiçoada, eu sou fértil, ele vai me amar mais do que você. Deixa eu contar um segredo para você, irmão, porque está queimando aqui. Deus vai arrancar a Penina do teu caminho em nome de Jesus. Oh, glória
a Deus. Deus vai arrancar a Penina do teu caminho, em nome de Jesus de Nazaré. Ergue a tua mão assim em direção à tua casa, em nome de Jesus. A Penina que mora lá vai sair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que está te causando dor, aquilo que está te causando angústia, depressão, vai sair no nome de Jesus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Então, Penina sabe disfarçar. Ela provoca, mas ela é dissimulada. Eu amo Ana. Quando o Eucana chegava, ela faltava falar assim: nós somos os melhores amigos aqui dentro de casa, eu ajudo ela a lavar a louça, nós lavamos a roupa junto. Mas quando o marido saía, porque naquela época tinha aquele tipo de visão, né? Qual? Se a mulher não podia ter filho, era estéril, eles tinham aquela mente: ela deve ser amaldiçoada por Deus, alguma coisa ela fez. Então deixa eu contar um segredo para você: nem todo mundo que está sendo provado é porque está sendo amaldiçoado por Deus, e nem todo mundo que está sendo próspero é porque está sendo abençoado por Deus. Cuidado. A gente olha alguém e vê prosperando. Rapaz, aquilo é homem de Deus, hein? Olha como que a prosperidade está na casa dele. Sabe quem que ofereceu riqueza em troca de adoração? Satanás. Não estou dizendo que Deus não pode enricar, Deus pode, e Ele enrica, mas tira essa teologia errada da tua cabeça. Se está tudo bem na vida dele é porque Deus está aprovando. Agora, se aquilo ali estiver na angústia, na enfermidade, lembra de Jó? Eu terminei de ler o livro de Jó semana passada, e o que mais me chamou a atenção é que os amigos de Jó falaram para ele: Jó, Deus não é injusto, Jó, confessa, Jó, não é possível. Olha o que os amigos de Jó falavam: Jó, você já viu Deus amaldiçoar alguém que é fiel a Ele? Olha que amiga, irmão. E Jó só tinha um caco para poder coçar as feridas, os filhos morreram, estava na pobreza, mas mesmo assim era aprovado por Deus. Aleluia, glória a Jesus. Não é a tua situação que define teu relacionamento com Deus. Mas a gente olha aquele que está mais próspero. Se chegar um pastor aqui rico com um carro importado ali, e falar que eu vou orar por prosperidade, todo mundo vem aqui para ele receber oração. Aí se ver eu com o meu loginho aqui, for orar, não, o pastor não é abençoado é ele. Por quê? Porque a gente vai por aquilo que a pessoa tem. Quem olhava para o lado de fora, olhava para a Penina e falava: rapaz, Penina deve ter uma vida de jejum. Penina, todo ano essa mulher tem um filho, isso deve orar, que o fogo cai. Isso deve ser uma benção. Ana, tadinha, Ana é seca, Ana é estéril, Ana deve pecar demais, essa mulher murmura, deve ser alguma coisa, porque as pessoas tiram conclusões da nossa vida. Quem está para o lado de fora sempre faz um pré-julgamento de mim e de você, mas quem conhece a tua história é Deus, aleluia. Quem conhece a tua história é Deus, e Deus vai te justificar em nome de Jesus. Para a gente finalizar, você sabe outro segredo extraordinário que a gente vê aqui, é que a vida de Ana tem 2 capítulos. Quantos capítulos? 2. Rapaz, os irmãos estão com sono hoje, hein? Jesus. Quantos capítulos, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 1, capítulo que está escrito que ela chorava, que a outra irritava. O capítulo 1 mostra Ana entrando no estado de depressão profunda porque não quer comer mais. Mostra ela indo para o templo, e quando ela ia para o templo com o marido, a Penina irritava ela: ei, Deus fechou tua madre. Mas você sabe o que é interessante? Você sabe quem é que tem uma vida comum aqui? Quem tem uma vida comum aqui é Penina, não é Ana. Ana tem uma vida sobrenatural. Credo, pastor, como assim? Porque a Bíblia diz que a esterilidade da Ana não era natural. Foi Deus que tinha ido lá fechar a madre dela. Não entendi. Deus estava intervindo na vida de Ana, mesmo de forma negativa, mas era Deus que estava interagindo com Ana. Então a escolhida é Ana, não é Penina. Quem tem relacionamento com Deus é Ana, não é Penina, sabe, irmãos? Se você está passando por um nível de processo difícil na tua vida, não fique pensando que é só Satanás, não. Se você é cristão, servo de Deus, é Deus preparando alguma coisa para você. Mesmo Ana na
esterilidade, Deus estava interagindo, porque não foi o diabo que deixou ela estéril, foi Deus. Então quem tem uma vida comum é Penina. Penina não tem relacionamento com Deus, Deus não interage na vida de Penina, Deus não tem nenhum tipo de promessa na vida de Penina, mas Ana foi a escolhida, Ana foi a chamada, Ana foi quem Deus levantou, era Ana que Deus se relacionava. Pastor, mas como é que Deus se relaciona fechando? Sim, porque Deus ele não só abre não, ele fecha também, mas é Ele que fecha, e se Ele fechou, tem um propósito na tua vida. Se a porta está fechada, tem um propósito. Se foi Deus que deixou estéril, tem um propósito. Só que a gente só vê Deus quando a porta se abre, mas Deus também fecha, irmãos. Deus também fala não. Foi quem que fechou a porta da arca de Noé? Deus. Apocalipse diz que Ele tem a chave de Davi na mão, Ele abre ninguém, Ele fecha ninguém, então Deus fecha também. Eu estou pregando para algumas Ana aqui, que está dando tudo errado, e você diz, está dando tudo errado. Ei, é Deus que está fazendo dar errado. Por quê? Primeiro tem que começar a dar errado, para daqui a pouco dar certo, e vai dar certo, no nome de Jesus, vai dar muito certo ainda. Capítulo 1, você vê Deus fechando a madre. Capítulo 1, você vê Deus deixando Ana estéril. Capítulo 1, você vê Ana chorando, amargurada, deprimida, depressiva. Você vê ela sendo irritada, sendo provocada. E a pior coisa do mundo é você ser humilhada, irmãos. Ainda mais quando é uma humilhação que você não consegue sair dela por conta própria. Sabe quando alguém te humilha e machuca? Por quê? Porque tem certo tipo de humilhação que machuca mais do que os outros. Você quer ver, ó? Se o marido chegar para a mulher aqui, e a mulher não gosta de limpar muito a casa, aí o marido fala assim, você é porca, hein? É uma humilhação, né? Mas ela pode mudar, não pode? Só ela ser limpa, acabou. Ela tem o poder de reverter. Mas no caso de Ana, não, a esterilidade dela não estava no controle dela, estava no controle de Deus. Aí vinha Penina, ei, seca, estéril, amaldiçoada por Deus, e Ana não come, Ana chora. Só que um belo dia a Bíblia diz que ela chegou no templo e começou a orar, oh glória. E ela estava tão angustiada que ela orou, mas ela só mexia os lábios, ela não saía som. Olha que prova que Penina passou. Aí está o sacerdote vendo ela de longe, mexendo a boca, sussurrando. Aí o Eli olha para ela, o homem de Deus, em vez de chegar e falar, ô Ana, você está sofrendo? Não, ele fala, ô, você está bêbada? A mulher passava prova em casa e quando vai na igreja ainda passa prova também. A mulher era humilhada em casa e quando vai na igreja o sacerdote fala, afasta de você esse vinho embriagada. Aí ela olha para ele e fala, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu não consigo nem orar mais, eu estou só falando com a minha mente, com o meu coração. Aí o homem de Deus olha para ela, estende a mão e fala, então vai e seja feito segundo aquilo que você pediu a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ana saiu, voltou para casa, jantou, dormiu com seu marido e Deus se lembrou dela. Recebe isto em nome de Jesus. O capítulo 1 de Ana está acabando, presbítero Sandro. O capítulo 1 é o capítulo da humilhação, mas aí vem o capítulo 2. Qual que é o capítulo 2? É o capítulo em que Ana enche o pulmão de ar com Samuel no colo e começa a louvar ao Deus Todo-Poderoso. Recebe aí esta palavra, aplaudindo a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Capítulo 2 é um dos cânticos mais belos da Bíblia. É Ana cantando. Ela vai cantar e vai dizer, meu coração se alegra no Deus da minha salvação. O meu Deus abate, o meu Deus exalta, aleluia. Ela está cantando, porque agora ela está com Samuel no colo. Ela olha, irmão, tem um texto que é extraordinário. Enquanto ela está cantando, olha o que ela diz: os que antes eram fartos, agora clamam por pão. Aquela que era estéril, deu à luz e teve filho.
filhos, e a que tinha muitos filhos, eu acho que ela estava falando de Penina, enfraqueceu, aleluia. Ela estava dizendo: ei, o tempo de Penina passou, chegou o meu tempo, chegou a minha vez. Eu vim dizer para você que a igreja tem 2 capítulos, irmão, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 é o capítulo do sofrimento e da angústia, o capítulo 2 é o capítulo onde Deus vai arrebatar a igreja, vai enxugar da igreja todas as lágrimas. Eu quero que você fique de pé comigo, em nome de Jesus Cristo, adorando ao nome dEle, exaltando ao nome dEle, porque Ele merece glória, honra, louvor e exaltação. O que a gente aprende com Ana aqui, irmãos? A gente aprende que Ana teve que viver um processo difícil, teve que ser julgada, pré-julgada, teve que ser humilhada, teve que chorar, teve que sofrer, mas ela nunca desistiu de ir para o templo, ela nunca desistiu de ir para a igreja, ela nunca desistiu de buscar a Deus. E Deus está falando com você aqui esta noite: não desista, não desista. Ela ia para o templo estéril e voltava estéril, ia para o templo estéril e voltava estéril, mas um dia ela foi grávida, um dia ela foi levar o filho dela, um dia ela foi dar o testemunho da vitória. No nome de Jesus, esse dia vai chegar na tua vida. Pega na mão do teu irmão, em nome de Jesus.